Fala, povo! Tudo bem com vocês? Estamos agora começando o episódio 11 do Você na Sua Agenda. Quem fala aqui é o professor Ângelo Dias. Muito obrigado a todas e todos que estão acompanhando aí os nossos episódios, que eu tenho recebido mensagens muito carinhosas sobre esse trabalho. Obrigado, mestre Rogério Vilela, está aí mais uma vez. Nosso convidado acaba de chegar diretamente da Latere. Vamos chamá-lo para perto. Rogério, tudo bem, meu irmão? Muito obrigado por você estar sempre por aqui. Yuri, te chamei aqui, mas como nada aconteceu, sugiro que você peça para entrar, que aí eu vou fazer isso por aqui também. Vamos tentar essa estratégia. Rogério, você que chegou cedo, dá um joinha para mim, para você me dizer se você está me vendo e ouvindo bem, por gentileza. Chegou mais uma. Obrigado, Rogério. Eu já recebi você aqui, Yuri. Eu não sei por que isso tem acontecido. Boa noite, boa noite. Boa noite, tá me vendo aí, Yuri? Tô vendo. E aí, tudo jóia? Tudo ótimo, graças a Deus. Olha só, Yuri, aconteceu isso na live anterior, mas o que aconteceu? Ô, mente serena, seja bem-vinda. Yuri, eu vou fazer um outro voo às cegas. Na live passada com a Janine Gaia, que foi a psicóloga, que a gente conversou sobre o Setembro Amarelo, eu fui conduzindo a live sem conseguir vê-la, mas ela estava me vendo assim como você. Então tem alguma coisa aqui de errada no meu celular, mas não tem problema, depois eu resolvo isso. No momento, eu quero te agradecer imensamente por essa oportunidade de estar trazendo um pouquinho da sua experiência e da sua competência para compartilhar aqui conosco. Tá tudo bem com você aí? Gente, quem chegou agora, dá um joinha para mim para dizer que vocês estão vendo e ouvindo tanto a mim quanto ao Yuri, por favor. Chegou mais gente nova na Ângelo, sala? aqui dá para te ouvir super bem. Também vejo você super bem, né? Então, é assim. Primeiramente, também dar uma boa noite para o pessoal que já entrou e agradecer o convite, né? Um convite Yuri, rápido aí da última semana, né? Mas coincidiu os horários e aí tá tudo bem. Eu só cheguei correndo do consultório, cheguei aqui agora, já liguei tudo, mas tá tudo ok, tudo está funcionando normalmente. muito Obrigado mais uma vez obrigado. pelo convite. Yuri, você não tem ideia, você sabe que existe uma pessoa, nós temos um amigo em comum que nos uniu para esse papo de hoje. Eu estive É, fazendo meu check-up anual com o Luiz Guilherme, o cardiologista, e aí no meio da consulta eu conversei com ele sobre o documentário Zonas Azuis, da Netflix. E aí eu falando de qualidade de vida, bem-estar e tal, ele falou para mim assim, rapaz, você conhece o Yuri Novarino? Eu falei, conheço, ele é marido da Kathleen, a minha esposa já trabalhou com a Kathleen. Aí ele falou, então, mas você já conversou com ele? Eu falei, não, conversar ainda não, a gente só fez oi, tudo bem e tal. Aí ele falou, então vocês precisam conversar, porque os estudos de vocês convergem. E aí, por isso, que no mesmo dia à tarde, depois da consulta, eu entrei em contato com você e, mais uma vez, obrigado por aceitar esse convite, tá, irmão? eu pensei. O engraçado é que hoje eu falei do Luiz Guilherme, que é um outro paciente meu que a gente tem em comum, porque ele é um cardiologista de mão cheia aqui na cidade de Campos, né? Então consegue ter um Excelente. olhar um pouco mais amplo, além da Isso. clínica cardiológica. Então a gente acaba trocando bastante figurinha, né? Bastante paciente, troca de informação. Então,
que bom que foi através dele. E eu acho até que a gente poderia depois esticar esses frutos fazendo uma temática entre os três. Eu acho que os três têm uma capacidade de troca de informação, né, cada um na sua área, enriquecedora assim, para a comunidade não científica, né, os cidadãos civis comuns, né, que queiram boas informações. Eu acho que é uma pegada boa. Puxa, Estou antecipando aí o convite. Já está aceito. A gente só tem que pensar agora. A gente já tem a razão. Agora é só o formato que isso vai ter. Irmão, como é de praxe aqui no Você na Sua Agenda, vou te pedir para que você se apresente para a nossa audiência. Então, quem é o Yuri Novarino, irmão? Por favor. Ok. Para todos que estão me vendo, escutando, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Yuri Novarino. Eu tenho 38 anos, sou pai de gêmeos e isso é um trabalho árduo já. Eu digo que é tão árduo quanto um pós-doutorado, mas eu me formei em fisioterapia aqui na cidade de Campos há 17 anos atrás. E em algum momento dentro da fisioterapia eu entrei em choque com alguns pensamentos em relação à forma de atendimento ao público, né? Principalmente na questão de começar a olhar um campo mais das emoções dos pacientes, né? Ou não somente o campo das emoções, mas a prolixidade que o ser humano apresenta em toda a sua esfera, né? E esse tipo de ferramenta me faltava na época da fisioterapia, né? Então eu comecei a buscar outras formas de compreensão sobre o ser humano e caiu no meu colo a ideia de estudar a acupuntura, né? Então eu começo a acupuntura logo no último período da faculdade, termino pós-graduação de acupuntura, e aí tive um segundo corte, que seria eu não conseguir mais olhar para o ser humano na forma biomecânica que ele se apresentava, como eu estudava na fisioterapia, e comecei a olhar o ser humano com suas mais prolixas ou mais diversas formas de compreensão, de comportamento, de traumas emocionais, enfim. E aí a acupuntura me dava uma base bem ampla de como compreender um processo de adoecimento que chegava até mim, bem como compreender até algumas atitudes que eu tinha em relação à minha própria vida. A medicina chinesa, ela tem uma riqueza de informação. Eu sempre brinco com os alunos, né? Eu sou professor de pós-graduação de acupuntura, e eu sempre brinco com os alunos, né? Entrar para estudar a medicina chinesa é primeiro olhar para dentro, né? Então você acaba descobrindo algumas questões que por vezes não são tão gostosas e favoráveis, né? A gente encara alguns conflitos, algumas dificuldades, alguns traumas importantes, mas é claro que isso em algum momento se torna grandioso, eficaz e te deixa um ser humano, eu não digo que um ser humano melhor, mas um ser humano mais aberto a compreender a dinâmica do dia a dia e como essa troca entre os seres humanos, né? Isso a medicina chinesa deixa como um legado. E eu sempre brinco com os alunos porque a medicina chinesa ela não é exclusivamente a medicina mais antiga que existe. Ela vai fazer 6.000 anos de existência em 2025, mas eu digo que ela é boa porque ela é velha. Então ela tem muito tempo de observação, muito tempo de testagem, né? E isso deixa com um poder, vamos dizer assim, de compreensão sobre o ser humano e o processo de adoecimento e cura. E o Yuri é esse aí, um aquariano nato, em busca sempre de grandes melhorias, em busca de formas de melhoria interna, né? Isso é uma coisa que acaba se tornando uma certa ambição, vamos dizer assim. Então, sempre lendo bastante, sempre está olhando as novidades a nível do campo científico, em outras áreas, né? Cheguei um momento que eu comecei a estudar filosofia, depois você começa a estudar mecânica quântica, depois você começa a estudar hipnose, porque são fragmentos, né, que em algum momento não tinha relação alguma, mas que depois de certo tempo isso tem uns encaixes, né, nesse quebra-cabeça aí do dinamismo do terapêutico, vamos dizer assim. Esse aí é o Yuri, meio resumido, né, vamos dizer assim. Bacana, Yuri. Bom, falando em encaixes, né, que você foi
conectando os pontos com toda essa gama de conhecimentos em prol das pessoas que você atende. É isso que a gente pode chamar da fisioterapia integrativa, que é o seu trabalho? Digamos que sim, eu acho que a gente pode encaixar essa resposta. A noção de integralidade, Ângela, vem muito bem antes da fisioterapia, eu acredito, né? Ela vem por uma necessidade do mundo, né? De uma necessidade da pós-modernidade, que era a exigência do ser humano em como interpretar esses sinais e sintomas, não exclusivamente usando a fisioterapia como base. Então, somente numa relação biomecânica, somente numa relação músculo-esquelética, né? Então, as práticas integrativas, no geral, todas elas, e eu me coloco como fisioterapeuta integrativo ou acupunturista, na verdade, eu nem sei mais o que eu sou nessa demanda toda, né? Eu acho que a gente é muito fragmento. Mas a integralidade vem no aspecto de compreensão do ser humano numa análise bem mais ampla, como se fosse uma abertura de um leque, né? E nessa abertura desse leque, esse paciente demonstra seus processos de vulnerabilidade, ou seus processos traumáticos, ou suas emoções mal elaboradas, ou fragmentos que a gente chama de fractais, ou seja, repetições a nível familiar. E o ser humano, às vezes, ou o paciente chega como: eu tenho esse fardo que eu tenho que carregar isso para minha vida. Na realidade, não tem que carregar nada, né? Mas essa noção é que é de integralidade, que é você buscar as respostas que o próprio tecido dá, né? Todo tecido, cada célula tem uma memória, essas memórias se conectam não mais como uma ideia genética de DNA, mas elas se conectam levando informação através da membrana. Eu gosto muito de um biólogo chamado Bruce Lipton, que alimenta muito esses estudos, né, de física quântica aplicada à saúde, que fala sobre o main brain, né, o cérebro principal seria a membrana. Então, essas trocas não só de nutrientes das células, mas ela também carrega informação. E é através dessas informações que a gente consegue chegar mais no recheio do bolo desse paciente, né? E aí é claro que a resposta é sempre mais intensa e incrível num processo de recuperação. Isso seria a noção básica de integralidade, né? Um olhar mais amplo, digamos assim. Perfeito. E aí, já que a gente está caminhando aí pela toda essa questão, esse olhar, né, da integralidade, esse olhar, essa visão holística das pessoas, né, para as pessoas, quais são os fundamentos da medicina chinesa, já que essa cultura oriental foi daí que veio a vontade de conversar mais com você, porque quando eu assisti os Zonas Azuis, né, essas áreas do mundo onde tem o maior número de centenários, uma das primeiras que foi descoberta foi Okinawa, do Japão. E aí você vê que existe uma forte influência da cultura oriental nessa questão dos hábitos saudáveis que levam à saúde e qualidade de vida. Na medicina chinesa, quais são esses fundamentos que têm esse olhar mais voltado para a saúde e qualidade de vida? Perfeito. A gente pode trilhar várias formas de compreender essa ideia de qualidade de vida sob o campo da ótica, ou sob a ótica do orientalismo, vamos dizer assim, né? Eu acredito que todas as práticas integrativas vindas do Oriente têm essa capacidade um pouco mais profunda de compreensão do ser humano do que no Ocidente, né? E isso vem com um braço de informações, né? Uma delas é justamente a questão do tempo. Como eu disse, né, a medicina chinesa vai fazer 6.000 anos de existência. Os egípcios ao redor ali do rio Nilo também já têm umas práticas terapêuticas de milênios, né, de muitos anos. Os tibetanos já traduziram várias formas de cuidados entre os seres humanos com muito mais tempo até que a própria medicina chinesa, né? Eu já estive na China algumas vezes, estive na Tailândia esse ano, no início do ano, e a gente vê também como eles têm uma troca de informações, ou um olhar sobre o corpo humano
com um pouco mais de profundidade. Isso não quer dizer que eles são melhores que nós, mas que tenham um pouco mais de cuidado sobre alguns elementos e a forma de aprofundar algumas questões os quais os ocidentais não têm por um aspecto cultural, né? Eu acho que um desses trilhos que explicaria isso é a relação do dogma, o dogma e a cultura, né? Aqui no Ocidente a gente traz uma relação dogmática judaica-cristã, e o judaico-cristianismo vem com uma base de sofrimento muito grande. Então, por vezes, alguns pacientes chegam dizendo que se é pela vontade de Deus, né, eu preciso carregar esse fardo, ou carregar esse câncer, ou carregar essa doença, né? Então, isso tem um impacto dogmático-cultural muito importante na nossa sociedade. E na China, no Oriente, a noção deles de dogma é um pouco diferente, quer dizer, bastante diferente. Mas eles não vêm com uma ideia monoteísta, né? Eles não vêm com uma ideia de um único Deus comandando toda uma trajetória humana. Eles vêm como vários deuses da natureza que interagem entre eles e interagem entre os seres. E a partir do momento que você tem essa troca com muita sutileza, porque não é um Deus judaico-cristão que está muito longe de nós. Então, no Oriente, ele está presente já dentro de cada um desses orientais. Então, eles traduzem uma ideia de não sofrimento, ou de não aspecto de causalidade, né? De que ele é o responsável por tudo aquilo, porque ele foi castigado em estar doente, enfim. Então, isso já tem uma certa liberação desses seres humanos orientais em estarem afastados da ideia básica de sofrimento diante de um processo de adoecimento ou de cura. Então, eles acabam assumindo a sua própria história, acabam assumindo as suas próprias heranças transgeracionais, suas heranças dos antepassados, né? E essa capacidade de enxergar para trás, né, faz com que esses dogmas eles se minimizem, né? Então, os aspectos orientais eles são traduzidos não como aspectos religiosos, mas aspectos filosóficos, né? Então, basicamente, é como aquele ser humano interpretou os sinais e sintomas de um processo de adoecimento, por exemplo, e como ele pode interagir com o meio, ou seja, com a natureza, e buscar as próprias respostas na natureza. Coisa que no Ocidente a gente não aprendeu a fazer, ou está aprendendo agora a fazer. Por isso esses documentários começam a aparecer, as entrevistas com os caras mais antigos, ou com um certo renome, né, dentro dessas práticas integrativas, começam a fervilhar aí, e as pessoas começam a ter acesso. Eu julgo isso até muito positivo, né? Então, assim, pegando esse trilho, né, de informação, eu acho que a questão cultural e dogmática acaba sendo um processo que os livra de gravidades ou de cronicidades, os quais aqui no Ocidente a gente está muito agarrado a isso, né? A ideia de sofrimento, a ideia do pesar, a ideia da angústia, né? Uma outra resposta seria basicamente uma relação mais socioeconômica. No Oriente, eles demoraram um pouco a se abrir ao modelo capitalista neoliberal, por exemplo, que existe aqui há bastante tempo. Então, lá vem com uma base social, um aspecto de comunidade bem mais amplo. Então, tudo era através da troca, né? Então, era sempre através da cooperação e não da competição. Eu até brinco com os alunos lá, né, que a ideia darwinista de que o melhor é o que sobrevive, né, ou o melhor é o que evoluiu mais, isso traz bastante sofrimento para nós que estudamos a relação de saúde e doença, né? Então, a medicina chinesa ela não traz os fragmentos darwinistas, ela traz até quem rompe com o darwinismo, que é o Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck vem com essa ideia de cooperação. E a medicina chinesa traduziu isso muito bem, né? Quer dizer, a medicina chinesa vem muito antes de Lamarck, é claro, né?
mas esse processo de entendimento sobre a sociedade, isso também livra eles, ou os livra, de grandes processos ou possibilidades de adoecimento, coisa que aqui no Ocidente a gente tem alguns termos, né? Matar um leão por dia, dar murro em ponta de faca, fazer valer, né? Enfim, vai em busca do seu sonho porque você é incrível, maravilhoso. No Oriente eles não têm essa concepção, eles vão ter uma ideia de que o espaço é meu até onde eu conseguir ir, né? Então não tem essa ideia de brigar contra o rio, contra a pedra. O rio vai contornar essa pedra, vai descer rio abaixo sem nenhum tipo de confronto. Então esses ensinamentos da medicina chinesa, entre outras medicinas orientais, traduzem muito essa ideia de longevidade, de aceitação dos processos, e isso é traduzido como qualidade de vida, como bem-estar, né? E eles estão bastante na frente em relação a essas questões, né? Sem dúvida. Nossa, isso ficou bem claro no documentário do Zonas Azuis, o quanto eles estão na frente. E uma das coisas mais fortes, né, um dos pilares dessa longevidade saudável está exatamente nesse senso de comunidade, né, de nutrir esses relacionamentos saudáveis, compartilhar o que tem, cooperar com a vizinhança, né, com os familiares, e aí você vê o quanto isso fortalece até a imunidade das pessoas. Sim. Por conta disso, né? Sim. Meu amigão, aproveitando ainda nessa linha do oriental, a cultura oriental prioriza, e isso também está bem destacado no documentário, a questão do equilíbrio. Agora, voltando aqui para o nosso mundinho, como alcançar esse equilíbrio, né, em um mundo de excessos? A gente vive aí excesso de informação, excesso de telas. Como é que a gente consegue alcançar o equilíbrio nesse mundo que fica sempre nos estimulando a excessos? Ok. É uma ótima pergunta, na realidade. Ela também tem várias formas de respondê-la, mas vamos lá. Pegando a base da medicina chinesa, em que muito se interpreta a ideia de equilíbrio, né? Até alguns pacientes chegam e falam assim, Yuri, eu quero ficar zen, eu quero ficar equilibrado. As pessoas usam esses termos, né? Que são formas de orientalizar o Ocidente, vamos dizer assim, né? Mas tem um hiato importante a nível cultural, de interpretação, até mesmo de tradução dos ideogramas chineses, primeiro para o francês, depois para o inglês, para depois chegar para o português, né? Então tem alguns erros aí ou interpretações distintas sobre algumas ideias, né? Mas na medicina chinesa tudo se baseia em uma única temática, que é a temática do Yin e do Yang, ou seja, dois processos energéticos que surgem para a formação de todo o universo, né? E é através dessa formação do universo que começaram a aparecer os aspectos duais. Então aparece o dia, aparece a noite, aparece o frio, aparece o calor, aparece os hormônios femininos, os hormônios masculinos e toda a construção, eles dizem as construções dos 1000 seres, né? Ou seja, o desenvolvimento biológico dos seres ao longo do tempo, ao longo da história. Mas, ao mesmo tempo, esses dois fluxos de energia, eles interagem entre si a todo momento, né? Então, a partir do momento que eu estou muito exacerbado, ansioso, agitado, né? O meu aspecto yin, ou seja, o aspecto que vai me resfriar, me resguardar, diminuir as minhas funções para que haja um equilíbrio dinâmico, esse padrão está sob deficiência. Então, eu me encontro num estado eufórico, agitado, de calor. Tem alguns termos biológicos que a medicina chinesa usa. E isso é basicamente a representação de alguns sinais e sintomas de desarmonias, né? É claro que essa desarmonia pode comprometer o estado físico, pode comprometer o estado comportamental, emocional ou psíquico, né? Formando alguns processos de adoecimento ou potencializando alguns processos de adoecimento, né? Mas a ideia de equilíbrio é uma ideia vaga, porque o equilíbrio
para a medicina chinesa é a morte. É quando você consegue igualar essas duas energias como se fossem lineares, né? Então, a tradução do equilíbrio é basicamente estar apto a vivenciar o dinamismo que a vida proporciona do lado de fora, né? Então, é uma relação epigenética. É como o meu corpo, a minha estrutura física, a minha estrutura mental, minha estrutura psíquica, minha estrutura espiritual sutil, ela vai se equilibrar ou vai se manter em equilíbrio para enfrentar a dinâmica do dia a dia. Isso é basicamente estar em equilíbrio. Se você tiver uma dinâmica... Yuri, só um minutinho, porque se a gente tivesse aqui no podcast, esse momento viraria um corte. Fala para mim aí de novo porque essa definição de equilíbrio ficou excelente. E assim, é muito que a gente... Eu como estou em processo, né? Há 3 anos que eu estou fazendo terapia com a psicóloga Janine Gaia, que até foi com quem eu conversei no episódio anterior, a gente falando aqui de inteligência emocional. Quando a gente busca desenvolver a inteligência emocional, esse é o principal objetivo. Você pode repetir para a gente a história do estar apto a vivenciar o dinamismo do mundo lá fora? Claro. É simples a gente compreender isso. Quer dizer, é simples, porém não é simplista. Mas, veja bem, se eu tenho uma dinâmica do meu dia que é altamente estressante, agitada, ou que exige de mim um dinamismo, uma velocidade, esse corpo físico, mental, intelectual, psíquico, para não morrer, para não sucumbir a essa dinâmica do dia a dia, ele vai começar a provocar readaptações dinâmicas para a manutenção da vida, né? Então, veja bem, você vai ter um aumento da pressão arterial, porque a demanda externa é que você seja rápido, eficaz, veloz. Então, o recurso biológico de milhões ou bilhões de anos de existência é fazer com que o coração aumente o débito cardíaco, aumente a frequência cardíaca e o batimento, para que esse líquido vital, conhecido como sangue, para os chineses se chama xie, ele circule em todas as estruturas corporais e psíquicas, né, para que você dê conta da demanda externa, né? A tireoide também é uma glândula específica da velocidade. Então, naquele momento que você está sendo altamente exigido pelo meio externo, seja ele o trabalho, família, os projetos, enfim, essa tireoide também vai excretar mais T3 e T4 livres, hormônios específicos da tireoide, para que justamente você dê conta, né? O grande problema é que quando a demanda externa ela não tem pausa, ou ela não tem válvulas de escape. Então ela está sempre exigindo o máximo de você, e aí vem essa dinâmica ou uma crítica em cima de alguns fragmentos coachianos, né? De que você tem que ir até o máximo, porque você dá conta, né? E isso, é claro que é um desgaste metabólico e energético muito forte, né? Então, quando esse organismo começa a se encontrar num estado de fragilidade ou de desarmonia, vamos chamar assim, é quando esses sinais e sintomas começam a aparecer, né? Então, a noção básica da medicina chinesa não é só você, entre aspas, equilibrar o organismo, mas fazer com que o paciente mergulhe nessa atmosfera e compreenda todos esses processos nos quais ele está inserido. Porque se o trabalho é perturbador, ele vai se harmonizar na acupuntura, mas lá fora continua uma perturbação, né? Se é um relacionamento abusivo ou cheio de problemáticas distintas, esse impacto vai gerar algum desequilíbrio a nível orgânico, visceral, hormonal, em homens ou em mulheres. Ele vai ser harmonizado, entre aspas, equilibrado, nas práticas integrativas, na acupuntura, mas esse meio externo ainda produz efeitos chamados de efeitos nocebo, que são efeitos deletérios à condição de saúde.
Então, a medicina chinesa, ou as práticas integrativas, assim como a terapia que você disse ter começado, é justamente fazer com que haja uma expansão ou um aumento do nível da consciência, você sair das trevas, você sair do inconsciente. E vale lembrar que nós somos regidos pelo inconsciente. 95% do que a gente vive está no inconsciente, está no tronco cerebral, né? Então, só 5% é consciente, é real, é o que a gente está dando conta, né? Então, essa demanda, a gente precisa olhar muito para ela, para o lado externo, para compreender os processos e aí ter um pouco mais de facilidade para lidar com algumas questões ou com algum sintoma, algum processo de adoecimento. Esse é o legado da medicina chinesa, na realidade. Caramba, aí vem esse verbo que eu aprendi com a terapia, tal do lidar. Falando em lidar, e aproveitando essa sua expertise na acupuntura, como é que a acupuntura pode ajudar as pessoas nesse processo de lidar com todas essas emoções? A semiologia da medicina chinesa, a forma de avaliação da medicina chinesa, ela é muito rica, porque ela, como eu volto a dizer, né, ela é muito antiga. Então, eles fizeram muitas observações e muitos testes ao longo da história, e é claro que desenvolveram capacidade de avaliar o ser humano, né? Então, através da avaliação da medicina chinesa, você consegue compreender qual é o órgão, qual é a víscera que está em fragilidade ou está em quadros de excesso, por exemplo, e em uma combinação de pontos específica para cada processo patológico, vamos dizer assim, você tem uma gama de pontos para estar atuando, né? E essa dinâmica desses pontos vai ajudar aquela víscera, aquele órgão, aquele hormônio, né? Ou aquele gene, ou aquele comportamento, né? A se reajustar a uma ideia de equilíbrio, né? E esse equilíbrio é dinâmico, como eu afirmei anteriormente. E como a medicina pode ajudar as pessoas, basicamente, a entendendo esse processo. A medicina chinesa, a acupuntura, ela é muito informativa. Ela não é só, tudo bem, deita aí, vai botando aquele monte de ponto, né, faz ventosa, faz moxa ou outras técnicas associadas da medicina chinesa e depois levanta e ok. Não, não é algo tão simples assim. E sim a forma de como você vai orientar esse paciente, às vezes com fitoterapia, com prescrição de plantas, às vezes através da própria informação sobre o processo no qual esse paciente está inserido, ou em que fase desse processo ele se encontra, né? E jogar para ele a responsabilidade que ele tem diante do próprio tratamento, diante da própria conquista de uma melhoria, né? Então, eu acho que através da informação, além dos pontos, né? Mas a informação ela é soberana, vamos dizer assim, na medicina chinesa. Perfeito. E aí, aproveitando já essa questão da orientação e fazendo um momento jabá aqui do seu curso, né? Por que, aí eu sempre costumo usar essa pergunta básica do livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, né? Por que, né, a gente deve orientar as pessoas? Por que você está desenvolvendo esse trabalho através do curso? Orientar as pessoas sobre a origem emocional e somática das doenças. Ok. Esse curso, Ângelo, ele vem basicamente trazendo tudo que eu tenho de bagagem na minha mochila, vamos dizer assim, mochila terapêutica, né? De 16 para 17 anos. Foi justamente quando eu comecei a compreender que era necessário olhar para as questões emocionais. Eu titulei, a gente está na 7ª turma já, que é a próxima turma de dezembro, né? A pandemia trouxe essa dinâmica do online, todas as turmas anteriores eram todas presenciais. Eu achei que o online eu ia perder muito em termos de informação, mas demonstrou totalmente o oposto, né? Eu tive alunos de Portugal, tive alunos do Brasil inteiro, né, que se dedicaram à formação desse curso e só foi possível por conta do online, né? Então isso ajudou bastante. E as turmas continuam sendo online, porque tem aluno de fora e isso facilita, claro. Mas eu acho que era uma demanda do mundo inteiro, é a demanda da pós-modernidade, e o qual essas pessoas começaram a se despertar que elas
mesmas têm total capacidade de compreender os próprios processos e entender que a dinâmica da psique, do cérebro e dos órgãos, das vísceras, elas têm um invólucro único, né? Uma união entre os três. Então, tudo que eu vi, experimentei, senti, provei, esse cérebro guarda com formato de informação, né? E dependendo dessa informação, se for uma informação que me colocou em choque, em medo, em vivido com total ideia de solidão ou de grandes cortes abruptos da minha vida, perda de entes queridos, perda de uma profissão, perda de contato com o pai, a mãe, o filho, independente de que história essa pessoa carrega, é claro que isso vai ter uma representatividade bioquímica cerebral e dependendo dessa área que foi o cérebro sofreu esse impacto, aquela área vai se corresponder a algum órgão, alguma víscera, algum tecido no corpo, né? Então, basicamente, o curso inteiro fala sobre essa dinâmica, que é chamada de dinâmica das 5 leis biológicas, que não é uma coisa que eu criei, claro. Isso vem da medicina germânica, isso vem dos conceitos do impacto da informação e dos traumas orientados, né, ou entendidos pelo Dr. Hammer e traduzidos, né? E é basicamente essas informações que até então eu não conhecia, até 2014, 2015, né? E que eu comecei a estudar e me aprofundar, e é um casamento bom junto da medicina chinesa, elas interagem muito bem, né? E aí eu decidi, ok, eu preciso não guardar isso para mim, e não só exclusivamente para os meus pacientes, né? Eu preciso esticar isso para as outras pessoas, que não são exclusivamente terapeutas, mas que são pessoas que são curiosas, ou que estão percebendo que existe uma dinâmica importante para se compreender diante dos próprios processos. E aí criei essa ideia do origem emocional e somática de doenças. A gente faz uma base teórica muito grande, são 4 dias de curso, e depois a gente mergulha em 40 doenças, né? Identificando todos os processos emocionais de cada uma das 40 doenças e como olhar para elas, ressignificá-las e ajudar para o processo de melhoria, né? Essa é a ideia do curso. E aí eu falei, cara, as pessoas precisam saber o que eu sei, não o que eu saiba, o que eu sei é algo grandioso, mas se me ajuda tanto, se ajuda a minha família, se ajuda aos meus amigos, se ajuda aos meus pacientes nessa trajetória toda de quase 17 anos, as pessoas também têm o direito de conhecer isso de perto, né? E livrá-las do sofrimento. Eu acho que a ideia é livrar do sofrimento. Puxa, perfeito. Aproveitando isso, para a gente... Você sabe que papo bom dura pouco, né? E aí a gente foi aqui trazendo tanto conteúdo de valor para as pessoas, e essa é a missão do Você na Sua Agenda, né? É fazer com que as pessoas tenham esse olhar, primeiro para si mesmas, né? Que passem a praticar o autocuidado, porque elas se cuidando, elas vão conseguir cuidar melhor das familiares, amigos, enfim, porque elas vão entender como é que funciona esse processo. E aí, irmão, eu queria que você deixasse aqui para a gente, além de tudo que você já deixou de bom, mas que orientação que você pode deixar para as pessoas para que elas possam viver mais e melhor, que é todo o objetivo lá do documentário do Zonas Azuis. Ok. Eu vou pegar a ideia do que a gente viu recente, que foi a pandemia, né? Que nos colocou em xeque em várias questões. A gente viu muita gente querida falecendo, ou fomos privados, né, desse ato de estar livre. O ser humano ele vem sendo construído biologicamente, comportamentalmente, através de bilhões de anos de existência, ao ato de liberdade, né? Ou de conseguir atuar junto com seus próprios processos. E a gente teve essa privação grande sobre grande questão de ameaça de vida ou, né, de recursos de vida com a pandemia do Covid-19. Eu acho que a principal forma da gente buscar um pouco mais de qualidade de vida ou compreender alguns processos é romper com alguns paradigmas, né? E por muitas, eu acho que uns 2 séculos para cá,
culturalmente a gente começou a sofrer um ato de desacreditar na própria capacidade orgânica, na própria capacidade da resposta do nosso organismo diante dos fatores externos. Então começa a gente não acreditar mais que o corpo consegue se readaptar a algumas ocasiões, a algumas histórias, e a gente acaba sendo vencido pelo medo, né? Esse medo é altamente lucrativo pela indústria farmacológica, pelos planos de saúde, pelos governos no geral, né? E nos coloca em situação de grande medo e a gente para de pensar, a gente para de questionar, a gente começa a seguir padrões ditos como os padrões de realidade ou padrões assertivos, né? E esquece de olhar as questões anteriores à nossa própria história e as nossas próprias questões individuais, culturais, né? Dos ancestrais, da família. E eu acho que a principal forma da gente tentar chegar próximo da qualidade de vida é justamente a gente assumir esses processos que biologicamente já estão expostos aí de bilhões de anos de evolução, em que nós não somos máquinas, né? Não estamos diante da perfeição, é claro, mas a gente vem caindo e se levantando por milhares de anos. E a cada queda, o organismo aprende e compreende mais um pouco. Então, toda vez que eu me levanto, esses tecidos se reorganizam, né? E conseguem gerar um efeito placebo, que seria um efeito bom, positivo, para compreender novamente o que aconteceu, o que me fez cair, e, é claro, eu me colocar de pé novamente para encarar os novos processos, né? E isso só é possível através da consciência, né? Então, se eu estou cego, se eu estou... Né, cego não de perda da visão, mas se eu estou numa boiada, sendo tocado, se eu estou vivenciando grandes dramas sem que eu assuma essa responsabilidade, ou eu consiga sair dela, eu estou novamente fazendo repetições de fractais, de grandes erros, de tradições, às vezes familiares deletérias, difíceis, e não conseguindo buscar um mínimo de felicidade, ou de bem-estar, ou sei lá, de integralidade, vamos dizer assim, né? De compreensão da própria história, do próprio processo. Então, eu sempre digo, assim, deixa uma mensagem, nós somos os próprios pintores dos nossos próprios quadros, ninguém vai pintar eles pra gente. Se você está pintando um borrão e olha aquilo e acha feio, você é o próprio responsável por aquilo e tem a capacidade de jogar uma tinta branca por cima daquilo tudo e recomeçar a pintura. E isso não depende exclusivamente de ninguém. E nós temos a nossa própria capacidade. A gente foi perdendo isso com os anos, com os séculos, vamos dizer, mas agora o chamado, vamos dizer assim, é que a gente comece a olhar para tudo isso novamente, né? E, para mim, não quero dizer que isso é certo, não quero que ninguém acredite nisso, mas para mim faz total sentido, é o que eu carrego e é o que eu oriento os pacientes, e é onde a gente está obtendo sucesso nessa função terapêutica. Meu amigo, gratidão gigante por essa oportunidade. Muito obrigado mesmo por tudo que você trouxe de bom para a gente aqui, por essa... Na verdade, isso aqui foi mais do que uma live, foi uma grande reflexão, assim, um tempo de reflexão bastante intenso sobre tudo que a gente tem que fazer por nós mesmos, né? E esse seu recado final da autorresponsabilidade, né? Que nós é que somos os responsáveis por tudo que nos acontece, tanto de bom quanto de mais difícil, que a gente assuma essa responsabilidade para que consiga, então, viver mais e melhor. Yuri, forte abraço para você, obrigado. E, anotei aqui o seu convite, hein? Nós vamos marcar aí o dia, o local e a razão para isso acontecer, tá bom? Vamos fazer, sim. Eu que agradeço, Ângelo. Boa noite para todo mundo que ficou aí. Um grande abraço para você, Ângelo. E aí, qualquer coisa, a gente entra em contato novamente. Com certeza, vou te perturbar, pode deixar. Gente, Tranquilo. Nada de pânico. Eu vou fazer aqui, a gente vai salvar essa live. Eu vou fazer, Yuri, se você me permitir, vou salvar em collab aqui comigo e com a Lateri, porque aí fica
o vídeo disponível Claro. para os dois perfis, tá bom? Sim, Gente, sem dúvida. muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente até agora. Forte abraço, boa noite a todos. Boa noite. Um abraço.